Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para mais um dia de curso, onde nós vamos estar falando hoje sobre o quarto mandamento da Igreja, que é jejuar e abster-se de carne nos dias determinados pela Santa Mãe Igreja. E aí a primeira coisa que a gente vai perceber, o que a Igreja vai nos pedir sobre a lei do jejum e abstinência, é que toda sexta-feira do ano é dia de penitência. Veja que, a não ser que coincida com uma solenidade, nós não vamos então aí ter como obrigação o jejum e a abstinência. Então, toda sexta-feira do ano é dia de penitência, fora as solenidades. A quarta-feira de cinza e sexta-feira santa, memória da paixão e morte de Cristo, são dias de jejum e abstinência. E a idade, para a gente estar fazendo essa abstinência. A abstinência, por exemplo, obriga a partir dos 14 anos completos até o fim da vida, a abstinência. Já o jejum, a partir dos 18 anos completos até os 60 anos. E o Senhor nos chama a experimentar, a viver essas práticas da abstinência. E nós teremos, a Igreja nos ensina sobre a abstinência de carne, o jejum e também as penitências, ou seja, as mortificações. Veja que a abstinência de carne, de animais terrestres, é obrigatório, como eu disse, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e todas as sextas-feiras do ano, exceto, logicamente, nas solenidades. O jejum, que é obrigatório somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão, mas você, lógico, é convidado a praticar sempre o jejum, pelo menos todas as sextas-feiras do ano seria também uma boa prática, Então a gente tem como também o jejum, não somente, é lógico, não é obrigatório todas as sextas, mas seria uma prática também onde a gente poderia estar fazendo. E também por as penitências e as mortificações, quando você quiser, ou julgar necessário, principalmente na quaresma e nas sextas-feiras. Então, a Igreja ensina e estimula o católico a praticar o jejum, a oração e a esmola. E veja que essas três formas de penitência, são um remédio para o combate das doenças espirituais. Então, falando da abstinência de carne, nós vamos ver que devemos deixar de comer carnes de animais de sangue quente. Isso é muito importante a gente saber, Sangue de animais de sangue quente. E permite-se nas sextas-feiras o uso de peixes, ovos, laticínios. Então, e por que a abstinência nas sextas-feiras? Justamente porque vai nos recordar da paixão de Jesus. Uma vez que se acredita que Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz numa sexta-feira. E na história da Igreja, a carne ela sempre foi apontada como um sacrifício digno. Por isso, então, a gente fazer experimentar essa realidade tendo em vista a paixão de Jesus. Agora, mas por que o peixe, por exemplo, que é permitido na sexta-feira, não é considerado carne? Veja que nós recorremos às tradições judaicas, Claro, nós, como seguidores de Cristo, Jesus como aquele que realmente também foi um grande homem que não negou as suas origens, e a gente então também segue o Cristo. Então, recorremos às tradições judaicas. E nas regras de alimentação dos hebreus, encontramos as três classificações: carnes, laticínios e parve. E a classificação carne vai se referir sempre à carne de todos os animais que andem sobre a terra. Na classificação de laticínios, compreende tudo que contenha leite. E a última classificação, chamada parve, que compreende tudo que não é carne e tudo que não é laticínio.
Peixes não são animais que andam sobre a terra e nem são laticínios, né? Logo são classificados aí como parve, e é por isso que podemos então comê-los nos dias de abstinência. É claro, gente, que nós não vamos também exagerar. Às vezes as pessoas, eu posso comer peixe, então eu vou fazer aquela muqueca, né, bem caprichada, então perdeu totalmente o sentido, o valor da abstinência, né, da penitência, da mortificação, aí já não valeu. Mas, né, para as regras da abstinência, os cristãos, eles seguem a tradição judaica na classificação dos alimentos. E sempre a gente precisa entender que a intenção da igreja é encorajar e oferecer, né, encorajar os fiéis a oferecer um sacrifício a Deus que venha do coração, né, e una o sofrimento de alguém, né, o seu sofrimento, o nosso sofrimento, ao sofrimento de Cristo na cruz. E a gente precisa aqui, sobretudo no Brasil, né, estar atentos à Conferência dos Bispos, porque permite uma substituição, né, da abstinência de carne por uma obra de caridade. Às vezes as pessoas ficam assim, mas eu tantas vezes já comi carne na sexta-feira, agora que nós já aprendemos, que estamos aprendendo, né, talvez você não pode deixar de comer carne devido a qualquer outra realidade, mas a igreja no Brasil te convida a experimentar, né, dessa forma, a fazer uma obra de caridade, né, um ato de piedade. Então isso também a igreja no Brasil permite você substituir a abstinência pelas obras de misericórdia. Tá certo? E também a gente sempre precisa ter em mente que não é difícil. O importante é a gente ter no nosso coração esse desejo sempre de agradar a Deus, e diante de tantas coisas que nos acontecem, a gente precisa realmente oferecer, né, a Deus a nossa vida por tudo aquilo que Ele fez por nós. Depois nós temos o jejum, né, o jejum que foi estabelecido pela igreja para sempre reprimir as concupiscências da carne, as nossas inclinações, ou seja, vai ser sempre, né, essa busca pela virtude da temperança. Por isso que o jejum nos dá, né, essa graça de alcançar os frutos, né, da temperança. E para que então serve o jejum? Primeiro, educar. O jejum serve para nos educar e aprendermos a dominar o nosso corpo e também as nossas inclinações. Então, é uma prática muito mais interior do que exterior, ou seja, dominar o nosso próprio corpo. Sabemos que é algo difícil, sabemos que é complicado, mas nós precisamos fazer isso. E lembrando sempre, o jejum não é uma dieta. Nós não estamos mortificando o nosso corpo simplesmente físico, por isso está dizendo que é uma prática muito mais interior do que exterior. E aí a gente vai adaptando a nossa forma de vida, às vezes você trabalha, às vezes você está na correria. Então a igreja vai dar a nós várias opções para que a gente possa realmente estar mortificando o nosso corpo, educando o nosso corpo, aprendendo a dominá-lo. E algo que é muito importante, que muitos católicos não sabem, sobretudo, acho que é algo até um tabu, né, sobre a quaresma. Gente, domingo não é dia de fazer jejum. Se nós formos contar, por exemplo, durante a quaresma, os 40 dias vão dar os 40 dias sem contar os domingos. Porque a igreja nos ensina que domingo é o dia do Senhor, é a grande solenidade. Então, domingo não é dia de fazer jejum. Fique você sabendo disso e não tenha aquele escrúpulo de achar, mas eu vou sair da minha abstinência, eu vou sair. Não, você não estará saindo. Domingo é dia de celebrar a ressurreição de Jesus, seja na quaresma ou em qualquer realidade. Por isso que domingo não é dia de fazer jejum, tá certo? E aí a igreja, na sua infinita sabedoria, vai também nos ensinar os tipos de jejuns, e aqui nós vamos, né, falar desses principais tipos de jejum que nós temos na igreja. Só que eu queria falar que a gente nunca, né, pode esquecer de que a gente precisa colocar uma intenção.
é necessário fazer, oferecer o seu jejum a alguma realidade, a alguma pessoa, a alguma situação. Então, assim você conseguirá jejuar. Veja que o costume de se abster de carne na sexta-feira sempre esteve ligado à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é necessário recuperá-lo a fim de aumentar ainda mais a devoção e a própria configuração àquele que deu seu sangue e sua vida por amor a nós. Então, a gente precisa, por amor, oferecer também esse jejum, essa mortificação que a Igreja nos pede. E, logicamente, nós vamos tirar disso frutos, né, que a gente nem poderia imaginar que a gente conseguiria. Então veja que, como fruto espiritual do jejum, destaca-se a educação da vontade. Às vezes nós, como seres humanos, temos muitas vontades e as nossas vontades às vezes não são vontades, né, de Deus. E o jejum vai exprimir a vontade e esforço de um converter-se para Deus. Veja que bonito! Ajudar a organizar exteriormente e interiormente o que está fora de ajuste. Veja, por isso que nós não podemos, né, entender jejum como uma dieta, nós não podemos entender jejum como uma mortificação simplesmente do meu corpo, mas é totalmente algo, né, interior, uma ajuda que vai organizar aquilo que está fora de ajuste. Por exemplo, o controle dos apetites. Outro fruto do jejum é o domínio em relação a si mesmo. Ou seja, as privações voluntárias têm em vista educar a vontade, a submissão da vontade de Deus. Colocar-se na vontade de Deus vai ser para nós, caríssimos irmãos e irmãs, o principal fruto na vivência do jejum e da abstinência. Ou seja, fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. E o jejum vai nos ensinar a viver dessa forma. Então, os tipos de jejum que nós vamos ter, né, que a igreja vai nos ensinar. Primeiro é o jejum da igreja. Outra coisa, né, muito importante, é um erro muito comum que as pessoas cometem, né, consiste em fazer, né, é um dia de jejum sem tomar café. Então, acho que isso é importante a gente saber. Agindo assim, né, essas pessoas, elas vão começar a jejuar a partir, né, da última refeição que fizeram. Às vezes você janta 8 horas da noite, por exemplo. Aí você vai começar no outro dia a sua sexta-feira de jejum, né? Então vai ser um tempo muito longo. Então, aquelas pessoas que forem fazer jejum, né, precisam tomar o café da manhã, tá bom? Então, é bom que você tome tranquilamente o seu café da manhã, como se faz todos os dias. A partir daí, né, inicie o seu jejum, tá certo? Então, nós vamos ter aí a escolha do jejum e como que nós poderemos fazer essa escolha. Lógico, vai ser de acordo com, né, a sua disponibilidade. Eu acho que é importante isso, porque não adianta a gente também fazer a escolha de um jejum se a gente não vai conseguir colocar em prática. Então é a sua disponibilidade, a sua disposição, né, a sua real intenção. Então aqui a gente vai falar do jejum da igreja, que o jejum da igreja vai consistir justamente em você fazer essas 3 refeições, né? Você faz o café da manhã e aí você vai escolher ou o jantar, ou o almoço, ou o jantar. Se você for escolher o almoço, você no jantar faz um lanche. E se você for escolher o jantar, na hora do almoço, você faz um lanche. Então esse é o jejum da igreja, é o mais simples, é algo que é fácil da gente fazer e um importante. Entre essas refeições, não comer nada, né? O famoso beliscar. Não vamos beliscar absolutamente nada. Então a gente vai estar ali fazendo as 3 refeições. Café da manhã, caso você escolha o almoço e no lugar do jantar, um lanche, tá certo? Esse é o jejum da igreja, que não exige, não consiste simplesmente em fazer a gente passar fome, mas realmente reorganizar as nossas vontades. Isso aí se chama disciplina e a gente precisa ter. Outro jejum é o jejum de pão e água,
que também, né, é muito importante a gente aprender a fazer esse jejum. Muitas pessoas falam, vou fazer jejum de pão e água. Então chega lá, pega um copo de água e um pão e come. Gente, isso é a morte para os químicos, vocês sabem, né? Porque vai fermentar tudo lá dentro, vai te dar dor de cabeça. Então, não é assim que se faz o jejum de pão e água. Deve-se comer pão quando se tem fome, certo? E beber água quando se tem sede. Apenas isso e nada mais. Então veja, não se trata de comer pão e beber água ao mesmo tempo. É muito importante ser pão integral, porque também vai te dando mais substância. Então, no decorrer do dia, você vai lá, sentiu fome, comer um pedacinho de pão, mas não bebe água junto. Depois, passou um tempo, teve sede, vai lá, bebe água, e pronto, esse é o jejum, né, de pão e água, onde você vai realmente também estar mortificando a sua carne, o seu interior, o seu exterior. E o terceiro tipo, né, de jejum que a igreja nos ensina é o jejum à base de líquidos, né? E requer que você passe o dia inteiro, né, sem comer nada, limitando-se, né, a tomar somente líquidos. Então, a igreja vai nos ensinar a tudo quanto é tipo de líquido, laranjada, limonada, sucos de fruta, sucos de legumes, né? Outra opção para esse tipo de jejum é água de coco, né, que é completa, porque aí vai te manter também hidratado, alimentado. E qualquer pessoa, né, mas em especial os idosos e os doentes, pode fazer um jejum muito saudável à base de caldos, por exemplo. Então, tal como os sucos, os caldos, também vão ter uma variedade, né, para a gente poder estar fazendo. Mas é importante observar que nós aqui não estamos, às vezes a gente pode falar assim, de caldos, mas não estamos nos referindo a sopas, canjas, tá certo? Embora se possa fazer caldo de frango e até de carne, mas, né, o que importa é que o caldo é líquido e tem como vantagem, né, ser nutritivo e aí acaba ajudando. Então, é a base de líquidos. Esse é o jejum também, essa terceira opção. E depois nós temos a quarta opção que a igreja nos ensina, que é o jejum completo. Veja, não se come coisa alguma e só bebe água. E é recomendável que antes de experimentar essa forma de jejum, importante isso, você já tenha feito o jejum, né, a pão e água e o jejum à base de líquidos, que podem servir de treinos. Não vai direto, né, porque eu vou ficar um dia sem comer nada, só beber água. Talvez você possa, né, passar mal. Então, no jejum completo, é fundamental beber água várias vezes ao dia. E não é bom fazer, né, jejum a seco, sem tomar água, né, especialmente quando se não tem um treinamento. Então, porém, só as pessoas experientes, aquelas que já estão acostumadas, devem fazê-lo. E é fundamental, gente, ter em mente que nós não estamos nos submetendo a um teste de resistência, sobretudo nesse, né, jejum completo. A gente não está se submetendo a um teste de resistência. Eu vou ver até onde eu vou aguentar. A gente não precisa provar nada a ninguém, né? E nem a nós, nem ao Senhor. Então isso é o mais importante. O objetivo do jejum é justamente nos encontrar com Deus, favorecer a nossa oração, nos disciplinar, né? E ele serve justamente para nos abrir à graça da contemplação, a nos abrir à graça da intercessão, da unção do Espírito. Então não é um teste de resistência. Não vamos cair nessa besteira, né, de achar que nós estamos fazendo jejum simplesmente para mostrar aos outros. Ora que isso aí era a atitude dos fariseus. E Jesus, né, batia em cima nessa tecla. Não adianta você jejuar, né, e ficar ali com aquela cara de triste, com aquela cara de morte, só para dizer que está jejuando. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, o objetivo do jejum é fazer com que a gente tenha esse encontro com Deus, buscando favorecer a nossa oração, nos disciplinando, tá certo? E outro fator importante quanto à hora de terminar o jejum. Nossa Senhora em Medjugorje fala em encerrá-lo às 4 da tarde, né?
mas aí você pode terminar às 5, às 6, né, ou às 8 horas da noite, mas você precisa sempre ter aquele limite. Às vezes as pessoas ficam pensando que é só no outro dia que a gente vai terminar. Não, né? A igreja é sábia e também entende as nossas realidades, a nossa vida, compreende às vezes, né, determinadas realidades isoladas, e a gente precisa entender também isso. Então a hora de terminar o jejum, tem hora para terminar, tá certo? Então lá pelas 4 horas da tarde, 6 horas, tá bom? Até porque a gente já vai, por exemplo, celebrar as vésperas, né? Então liturgicamente já seria um outro dia, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Como eu já disse, muito importante, volto aqui só para a gente terminar de falar nessa realidade, jejum não é dieta, né? E não adianta a gente achar que vai perder peso, tá bom? Então, jejum é uma prática de mortificação, de encontro com Deus, de busca pela nossa conversão, de entrega, de disciplina, de domínio das vontades, tudo isso, tá certo? E aí, entrando nessa realidade, a gente entra também, logicamente, nas mortificações, nas penitências, né, para a vida. E a penitência também é uma virtude. É renunciar a algo que não é bom para nós em vista de um bem muito superior. Ou seja, o que posso renunciar? É sempre algo muito pessoal. Você vai renunciar justamente para se disciplinar, para pedir a Deus essa graça, a graça da temperança, a graça de poder ter o domínio das suas vontades e de ter o domínio principalmente do seu corpo, dos seus pecados. Então, é importante a gente entender isso. Penitência é diferente do jejum, né? A penitência é algo do qual você se abstém, tá certo? É algo que você tira. O jejum já está mais ligado às refeições, entende? Então a penitência, o que ela quer fazer? Ela quer nos fazer lembrar de algo, de uma mortificação da carne, de uma mortificação dos nossos sentidos, para nos lembrarmos o centro da nossa vida, que é Jesus, que é Deus. Então, você que deve escolher. Você deve escolher sem ninguém saber também, de preferência, isso é muito importante, como eu disse, você não precisa ficar com um microfone dizendo, eu faço essa penitência, etc, etc. Não, você precisa escolher sem ninguém saber, né, e fazer as suas penitências e mortificações no silêncio do seu coração, oferecendo a Deus, oferecendo pelos outros. E penitência, ela é uma pena, né, uma punição que nós mesmos vamos cumprir para expiar os nossos pecados ou para ajudar a expiar os pecados dos nossos irmãos. É importante, a gente também pode oferecer a nossa penitência pelos outros, oferecer o nosso jejum. E fazer penitência é morrer um pouquinho a cada dia por amor. Acho interessante que o Catecismo da Igreja Católica, no início, vai dizer que quando Deus nos cria pelo amor, por amor e para o amor. Então, tudo aquilo que nós fazemos, né, em relação à igreja, em relação a nós, em busca, né, dessa experiência com Deus, precisa ser feito também pelo amor. E a penitência é algo que você retira, né? Algo que você, às vezes, talvez não te faça tão bem, que te leve para outros caminhos. Então, é bom a gente se mortificar nesse sentido, tá certo? E a penitência vai ser sempre uma reorientação radical de toda a vida, né? Um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração. No final do nosso curso, vocês vão estar recebendo, né, por e-mail, essa apostila, e lá nós vamos ter várias dicas, né, de penitências e de mortificações. Às vezes a gente fica pensando assim, mas o que eu posso fazer? O que eu posso tirar na quaresma, por exemplo? O que eu posso tirar nas sextas-feiras? Então, nós vamos estar dando para vocês, né, uma apostila, oferecendo a vocês uma apostila onde nós estaremos lá dando várias dicas, por exemplo, não tomar refrigerante, não comer chocolate, não tomar sorvete. Um importante aqui, né, não fumar cigarro, os fumantes aí de plantão,
são várias coisas que a gente vai poder, vocês vão estar tendo em mãos para fazer uma boa penitência e viver o quarto mandamento da igreja de forma correta e também com sentido espiritual, com sentido de conversão, de se encontrar com Deus. Então é isso, esse foi o nosso vídeo do quarto mandamento da igreja, espero que tenham gostado. Deixe seus comentários também aí no ao vivo, vocês aí que estão assistindo, nos comentários, pode deixar o seu e-mail, tá certo? Às vezes a gente se perde aqui, porque às vezes ao vivo fica... Mas é sempre bom estar com vocês, sempre bom ensinar, passar aquilo que a igreja nos ensina. Então, deixando o seu e-mail, a gente vai poder te responder e vai poder também mandar a apostila, tá certo? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.